Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Papo com Vilela. Hoje é uma edição especial porque eu estou aqui com um amigo de infância meu e nós vamos falar de um assunto muito importante para o crescimento do seu negócio. Mas antes de iniciarmos, você ainda que não curtiu, que você não se inscreveu no meu canal, tire um tempinho, se inscreva no canal, compartilhe. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar, esse podcast vai chegar para muitas pessoas e vai gerar transformação. Beleza? Hoje eu estou aqui com um super amigo meu e nós estávamos conversando aqui agora, mais de 38 anos de amizade, até brincamos que desde que nós se conhecemos por gente, nós temos uma amizade. Ele é expert em criação de conteúdo, vídeos, audiovisual. Há 22 anos que ele trabalha exatamente com isso e ele tem feito meus vídeos, ele tem trabalhado para grandes empresas aqui em Maringá, em região, e a gente vai bater um papo. Estou aqui com o Caê Cadamuro. Fala, Caê! Fala, Vini, tudo bom, velho? A gente tava conversando aqui que a gente se conhece há 38 anos, né, cara? Mas a gente tá no melhor momento agora, eu acho, né? Com certeza, melhor fase da vida. Melhor fase. Empreendedores. Graças a Deus. Caê, eu acho que é bom você contar um pouquinho da sua história, como que você começou, cara, legal. A profissão, como que é desafiador ser empreendedor hoje no Brasil, por que você escolheu essa profissão. Conta um pouquinho da sua história para mim. Eu acho que assim, eu não escolhi essa profissão que me escolheu, eu acredito, porque eu venho de uma família que era de produção de vídeo. Meu avô, Maurício Cadamuro, tinha uma produtora aqui em Maringá chamava MC, Som e Imagem, ficava lá no prédio da Maringá FM, no Três Marias, né? E eu era criancinha, ele fazia na época, eu lembro que ele fazia o programa do Paulo Mantovani, Paulo Mantovani, era o nome da Moringa, né? Eu ia lá, criancinha, de domingo, e via aquilo lá, eu achava aquilo sensacional, né? Mas mesmo eu acompanhando aquilo, não foi ali que eu entrei pro audiovisual em si, né? Eu sempre tive esse sonho, mas eu fui entrar anos depois, quando uma prima minha, Patrícia, ela teve um programa que inclusive era daqui da TV Maringá, era o programa VIP, e aí ela me deu a oportunidade de começar ali como auxiliar de câmera. Então eu era auxiliar de câmera, eu ia pra carregar cabo, levar luz, essas coisas. E desde que eu entrei a primeira vez assim numa ilha de edição, eu me apaixonei pela edição, eu achava aquilo sensacional, porque eu cresci gostando de videogame, computador, e então eu peguei aquela transição ali da edição linear, que era de fitas cassete para fita cassete, para edição não linear, que era no computador. Então eu me lembro que quando eu entrei a primeira vez numa ilha de edição que eu vi... Fita cassete. Era fita, na época era Betacam, o Matic, tinha um monte de formato lá, mas a edição era feita de fita para fita. A edição era feita de fita para fita, né? E aí eu peguei esse começo da transição para edição não linear, que era no computador, e a primeira vez que eu vi, me apaixonei. Falei, nossa, isso aqui é muito legal, muito louco. E eu tinha vontade de editar, mas eu trabalhava como auxiliar de câmera, né? E aí tinha a instalação do Adobe Premiere 6.0 lá na produtora, eu cheguei pra minha prima e pedi pra ela emprestado, e peguei emprestado também o manual do Adobe Premiere, e eu fui na Lan House que eu jogava CS, que eu ia lá pra jogar CS. Ah, eu lembro da Lan House ali na Zona 7, aquela rua. Exatamente, chamava multimídia, ficava quase ali no portão. Isso. Né? Eu ia lá, era R$1 a hora, cara. Eu cheguei... Era R$1 a hora. E eu cheguei lá pro japonês e falei assim, mano, é o seguinte, queria instalar esse programa aqui, eu quero começar a aprender a editar e tal, sempre autodidata. Eu mesmo fui lá e meti a cara. E aí, ele instalou pra mim. E aí, na época, eu comecei fazendo o quê? Eu começava a editar vídeo do Dragon Ball Z com música do Linkin Park. Era o auge. Colocava o Gohan, o Goku, com as músicas do Linkin Park. E ali, eu fui pegando ali o jeito de como que era mexer no programa e tal. E um dia, eu tava lá na produtora e o editor, que na época ficou doente, não pôde editar o programa e você tinha que entregar o programa. E ela tava desesperada porque o rapaz que fazia pra ela o freelance quando o outro não podia, também estava viajando. E aí eu meti a cara, falei, deixa que eu faço. Ela falou, você consegue? Eu falei, deixa comigo. E aí eu comecei ali, eu só sabia colar uma imagem na outra. Essa é a verdade. Mas, como eu já tinha acompanhado um pouco ali, já sabia aplicar uma transição no negócio, as vinhetas já estavam prontas, eu sentei e editei o programa, sem nunca ter editado assim profissionalmente nada, e a partir daquele dia eu nunca mais parei. Dali saí do programa, daí eu consegui um estágio na Jax Video, né? Meu avô conseguiu lá com o seu Moraci, né? Jax, foi ali que... Cara, eu sempre falo pra todo mundo que eu tenho que ser muito grato hoje. Na época era difícil, na época a gente ficava dias e dias e noites lá, mas hoje eu vejo que a Jax Video foi a melhor escola que eu tive na minha vida, porque lá a gente tinha que se virar, né? Tinha que
E lá se editava de tudo, né, cara? Era uma época diferente da produção de vídeo. Hoje é muito diferente dessa época. Por quê? Porque nessa época, edição de vídeo, produção de vídeo era uma coisa muito restrita. Os equipamentos eram muito caros. Era muito caro. Pra você ter uma ilha de edição, era uma sala inteira de cabo e fio e coisa pra você poder ter uma ilha de edição. Então era muito restrito. Os equipamentos eram muito caros. Então acabava que todo mundo que precisava fazer um vídeo, um comercial pra TV, que na época a principal mídia não era a internet, não existia internet, era a TV, acabava indo parar na Jax Video. Então eu comecei lá de auxiliar de edição e fui acompanhando até que eu consegui realmente pegar uma ilha, que a gente fala, tipo assim, uma ilha que era... Comecei de edição, de editor de uma ilha lá, e dali eu desandei. Daí eu fui pra outras produtoras e fui embora, mas basicamente esse aí foi o meu começo na produção de vídeo. Olha só que legal, né? Você falando aqui e eu lembrando, fazendo um déjà vu aqui. Eu falei, olha só, e como isso é importante profissionalmente para nós, para qualquer profissão. Se você quer se tornar um expert, eu falo porque eu conheço o teu trabalho, eu acompanhei toda a sua história, né? Você começou com atividades simples. Simples, carregando cabo. Carregando cabo, enrolando. E eu falo que isso é muito importante da produção. De bicicletinha, eu lembro. Porque, Vini, o que acontece? Quando você participa de todos os processos ali, porque parece que não, mas tudo tem técnica. Até pra enrolar um cabo, quando você vai trabalhar auxiliar de campo, você tem uma técnica pra enrolar um cabo. Isso lá em casa. Você se torna um profissional mais completo. Poxa, eu passei por todas as áreas. Depois, eu fui começar a captação, a filmar depois. Eu comecei primeiro como auxiliar de câmera, editor, e depois eu entrei na parte de captação de imagem. Mas eu passei por todos os processos. Comecei de baixo, sabe? No começo os caras colocavam eu só pra ficar separando imagem, pra fazer cópia de fita. Então, tipo assim, eu peguei, tipo... Fazia as coisas mais simples na produtora, mas isso ajudou eu a cada vez ir aprendendo mais, juntando mais conhecimento, juntando mais bagagem, pra gente poder ir crescendo na profissão, né? Olha só, preste atenção aqui. Presta atenção. O Caê falou um negócio que é muito importante. Quando você quiser se tornar expert, você tem que entender todo o processo. Você tem que passar etapa por etapa. Existem pessoas hoje que querem criar atalhos. E isso não funciona. Se você quer render o máximo, dar mais performance, ser uma pessoa conhecida, especialista, você tem que dominar todos os processos. Você tem que começar lá de baixo para você alcançar os melhores resultados possíveis. E eu acho também que um pouco a nossa sociedade nesse tempo agora tem um pouco acelerado as coisas, então tem forçado muita gente que às vezes está começando a não querer passar por todos os processos. Então todo mundo sabe que até esses, 2 anos atrás a moda era vender curso online. Então tem gente que às vezes nunca tinha editado um vídeo na vida e que estava vendendo curso. Então essa necessidade de criar conteúdo e de fazer acelera as coisas e as pessoas acabam pulando etapas. Só que depois essa etapa que ele pulou vai fazer falta para ele lá na frente, né? Então se a pessoa quiser se consolidar mesmo no mercado, ela tem que começar devagar, aprender, entender, ir com calma que a hora dela vai chegar, né? Eu falo, eu tô com 22 anos de profissão, eu não venci ainda, mas eu nunca parei de estudar. Isso é uma coisa fato da nossa profissão. Se você parar no tempo, você fica para trás, porque tô numa profissão que as coisas mudam muito rápido. Já dando exemplo da inteligência artificial que chegou agora. Então muita gente fica com o pé atrás. Eu não, eu sou totalmente a favor da inteligência artificial, entendeu? Eu abraço a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta para ajudar a melhorar o meu trabalho, entendeu? As pessoas têm medo de ser substituído por uma inteligência artificial, eu não tenho medo nenhum. Eu acho que isso não vai acontecer. Porque o ser humano é especial, o ser humano é uma máquina que não tem como, fantástica. O que eu quero só é que certas coisas que eu perdi um tempão para fazer antes, eu não vou perder mais tempo para fazer. Entendeu? Eu vou conseguir e aprender a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta já é uma coisa nova na minha profissão que eu já tive que aprender a estudar. Então hoje a gente está com muita novidade. Então quem está na minha profissão não pode parar de estudar. Eu nunca parei de estudar. Eu até hoje vejo tutorial. Até hoje eu faço parte de grupos de troca de informação de videomakers. A gente está sempre trocando ideia. A gente está sempre se renovando. A gente está vendo que é a tendência no mercado. Porque se você parar no tempo, você fica para trás. Não tem como. Caê, uma pergunta que eu acho que é muito importante para empresários, pessoas que estão construindo a sua marca, que estão gerando, que querem vender os seus produtos, os seus serviços. Qual que é a importância hoje do audiovisual no crescimento do negócio? Cara, eu falo para você que hoje em dia a ferramenta de vídeo, de audiovisual para a empresa é uma das ferramentas mais importantes que tem. Porque é aquela velha história, quem não é visto não é lembrado, né? E hoje em dia a rede social
proporciona muito isso da gente poder estar aparecendo pra pessoa no momento que ela tá ali vulnerável, pra você poder criar uma ideia. Então, cara, a ferramenta de vídeo é extremamente importante pra uma empresa se consolidar no mercado hoje. A gente já sabe hoje em dia que quem não faz vídeo fica pra trás. A empresa chegou a ser agora é uma necessidade fazer vídeo, né? A empresa que não faz, ela não consegue se posicionar no mercado. E eu falo o porquê disso. Porque o vídeo, cara, ele consegue passar emoção. Ele consegue passar emoção, ele consegue transmitir conhecimento, ele consegue fazer com que você crie uma autoridade, porque as pessoas estão realmente vendo você, conversando com você. E se você usar as técnicas certas, você consegue construir uma imagem para sua empresa e consolidar seus clientes, fidelizar seus clientes. Então, cara, a produção de vídeo hoje em dia é muito importante. Eu não vejo outra alternativa a não ser produzir vídeo hoje em dia para sua empresa. E me fala um negócio, qual que é a dificuldade muitas vezes dos empresários quando você chega para apresentar o seu serviço, prospectar o seu serviço? Quais as objeções que eles têm? A primeira dificuldade é fazer ele entender a importância do vídeo, né? Porque a gente sempre tem um empresário que acha que o vídeo é um gasto. Eu sempre falo pra isso, eu gosto de fazer vídeo pra quem ganha dinheiro com o meu vídeo, porque daí ele vê o meu vídeo como uma ferramenta de lucro pra ele. E tem empresário que até hoje vê a produção de vídeo como um custo pra empresa, entendeu? Porque ele não dá o valor. E eu te falo por que ele tem essa mentalidade. Por experiências ruins que ele teve no passado, possivelmente. Porque hoje em dia, eu sempre falo isso pros meus clientes, o que acontece? Não adianta nada você gastar 10 mil pra fazer um vídeo bonito e simplesmente postar ele na tua rede social se você não tiver um público aquecido, se você não tiver pra quem falar, você não tem o público, se você não tiver alguém que faça o tráfego pago pra você. Então eu falo, o maior aliado hoje em dia do videomaker é o cara do tráfego pago. Entendeu? Porque senão você vai produzir um mega vídeo pro teu cliente, o teu cliente vai catar esse vídeo, vai postar na rede social dele, vai dar 4, 5 curtidas, ele não vai converter em venda, e ele vai culpar quem? A produção de vídeo. Então é muito difícil hoje em dia para alguns empresários que já gastaram dinheiro com produção de vídeo e não teve resultado, você quebrar esse paradigma e fazer ele entender que não é um vídeo que você vai postar que vai trazer o resultado. Constância. É todo um trabalho, é uma constância. O vídeo é uma ferramenta, você vai construir uma história, você vai levar um baldinho de areia para construir uma montanha. Essa que é a verdade, não é um vídeo que você fez que você vai estourar. Fica todo mundo, eu acho que 90% dos clientes, ele tá à procura daquele vídeo que viraliza e dá 100 milhões de likes e ele fica rico com um vídeo. Isso não vai acontecer, infelizmente. Olha bem aqui para mim, não vai acontecer. É muito difícil. O resultado com o vídeo, ele vem com o tempo, ele vem com a constância, ele vem com todo um trabalho por trás, não só da produção de vídeo. Por isso que eu falo, não adianta só contratar o vídeo também se você não tiver estratégia por trás. E isso eu falo também agora para os meus parceiros de profissão, porque alguns parceiros meus acabaram se prendendo muito só à produção de vídeo, esqueceram da estratégia de marketing. E foi uma das coisas que mudou o meu jeito de abordar os clientes, e acho que é por isso que eu tô até hoje no mercado. E porque eu consegui trabalhar para mim mesmo, e hoje em dia, quando eu vou vender o meu vídeo pro empresário, eu não vendo um vídeo, eu vendo a estratégia de vídeo. Porque um vídeo só, uma andorinha só não faz verão. Não adianta nada eu vender só uma produção de Dia das Mães para uma empresa, porque isso não vai trazer resultado. Talvez se ele já venha fazendo, se ele já tem uma base sólida por trás, ok. Mas se ele não tem, não é vender um vídeo. Então eu sempre faço ele entender isso. Entendeu? Que não adianta ele me contratar para fazer um vídeo esporádico e postar um vídeo Dia das Mães agora e parar de fazer. Porque realmente não vai dar certo. Então a primeira dificuldade para os empresários entender é a própria importância do vídeo. Segundo, os custos, né? A gente tem uma barreira aí, porque fazer vídeo é caro, vamos dizer assim. Não é uma coisa barata quando você quer produzir. Quanto maior... agrega muito valor, né, cara? Agrega muito valor. E o cara tem que entender, o empresário tem que entender esse valor que ele está investindo, né? Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem sempre, a barreira de fazer ele entender o valor que o próprio vídeo tem pro negócio dele, né? Me fala um negócio, uma dica para quem tá começando e ainda não investe nisso, né? Vamos melhorar, que nem você falou. A primeira dica que eu falo é, tipo assim, já faz vídeo, cara. Entendeu? Você tem um celular na mão, obviamente não é uma coisa fácil, mas se você tá começando agora, você tem que usar aquilo que você tem e usar da melhor maneira aquilo que você tem no momento para que você possa ter condições melhores para fazer coisas melhores, né? Como diria o Mário Sérgio Cortella. Então, começa a fazer vídeo. No começo você vai engasgar, no começo não vai estar uma luz legal, no começo não sei o quê, mas busca conhecimento, busca pegar uma assessoria de alguém que já trabalha com vídeo, busca seguir influencers que falam sobre produção de vídeo para você entender um pouco. Então, começar essa cultura de vídeo na sua empresa, né?
E depois que você tiver essa cultura de vídeo, aí você pode partir para um passo maior, vai chegar uma hora que você vai realmente precisar contratar um videomaker para estar trabalhando para você, e enfim, e aí você vai embora. Mas a primeira dica que eu faço é começa a fazer vídeo, que se você não postar vídeo, você não vai começar e você não vai começar nunca. É uma boa pergunta que eu pensei aqui. Como fazer uma análise para você contratar um bom videomaker? O que você deixaria como critérios para uma empresa, para alguém que está vendo o podcast, que seria importante, alguns critérios para você contratar um videomaker que vai entregar um trabalho de qualidade? Isso, é assim, eu sempre falo que, tipo assim, o videomaker e o cliente meio que se completam, né, cara? Obviamente, eu sempre falo que a gente não vende só vídeo, a gente vende relacionamento. Então eu acho que contratar um videomaker que você tem um relacionamento bom, que você consiga, que ele entenda suas ideias, que ele é mais ou menos do nicho que você já imagina, é uma coisa que ajuda, né? Então, se você tem uma empresa, sei lá, você é médico, por exemplo, você já procura um videomaker que já fez alguma coisa naquela área, dá uma olhada no trabalho dele, dá uma olhada na qualidade, vê como é que tá a página dele, vê como é que são os trabalhos que ele realiza por aí, e assim você vai conseguindo decidir qual é o melhor videomaker para sua empresa, né? Então é o que eu falo, é o relacionamento, né? É o videomaker que você se identificar, porque chega um nível de videomaker que todos eles estão mais ou menos no mesmo nível, né? Você vai olhar e falar, poxa, os vídeos desse cara é bonito, os vídeos desse cara aqui também é bonito, os vídeos desse cara é bonito. E o que vai definir qual que vai ser o melhor para sua empresa é o relacionamento que você tem com ele, o quanto que ele abraça a ideia que você tem e o quanto que a afinidade de ideias entre a empresa e esse videomaker, entendeu? E nesse negócio, nesse ramo da produção de vídeo, quais são as maiores dificuldades que os videomakers têm? Qual que é a produtividade? Gestão de tempo? É gestão de tempo e a entrega. Porque eu sempre falo que é o seguinte, o videomaker ele vende expectativa. E vender expectativa é complicado, cara. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Então, é meio frustrante, às vezes, quando você entrega um material que você se dedicou tanto e o cliente não gosta. Isso é uma coisa que desgasta um pouco a relação. Isso para os videomakers em geral é ruim. Eu tenho parceiros aí, a gente sempre troca ideia, eu sou um pouco mais velho na produção, e eu vejo sempre uma galera que tá triste, às vezes tá depressivo, porque, poxa, vou entregar um material pro cliente, o cliente arrebentou, ou tentou fazer um vídeo e não deu certo, entendeu? Então, cara, a entrega do vídeo é muito difícil, cara. É uma coisa que tem que ser bem conversada antes, pra ninguém se frustrar, porque é difícil, a edição de vídeo é complicada, às vezes fica horas e horas e horas editando um vídeo, entendeu? Então, cara, é difícil a entrega, a produtividade em si, fazer a coisa fluir é muito difícil com o videomaker, entendeu? Acho que nessa nossa área tudo é bem difícil hoje em dia, nesse quesito de entrega, entendeu? Hoje, qual que é a maior dificuldade que os videomakers têm? Cara, eu acho que dificuldade... Se eu for falar a verdade pra você, uma das dificuldades que os videomakers têm aqui no Brasil é de próprio equipamento, né? Porque o preço do equipamento que a gente acaba ficando um pouco defasado dos americanos, por exemplo. Porque o imposto é tão grande, então aqui pro cara comprar uma câmera custa um absurdo, entendeu? Então é difícil pra ter equipamento, entendeu? Segunda coisa, é difícil até pra aprender. Você não tem uma escola de cine, você não tem uma escola de vídeo tão forte quanto nos Estados Unidos, entendeu? Que você tem faculdade, que você tem muitos cursos por aí. É difícil, entendeu? Geralmente a gente aprende com outro videomaker a fazer, né, cara? Então acho que a dificuldade dos videomakers geralmente são equipamentos e conhecimento, né? Apesar de ter o YouTube aí, muita gente às vezes tem uma limitação do inglês, não consegue ver um vídeo em inglês, entendeu? Não consegue se aperfeiçoar. Então acho que uma das grandes dificuldades, além do equipamento, também é conseguir conhecimento na área, né? O Caê, eu sei que você gosta muito de tecnologia, né? Um tempo atrás a gente voltou a ter um contato maior, você começou a fazer a mentoria, me procurou, que estava com dificuldade, produtividade, a gente foi fazendo todo esse processo e eu tenho observado no seu dia a dia, a gente tem conversado muito da importância da tecnologia para te auxiliar no seu trabalho. Você falou um pouquinho da inteligência artificial aqui. Conta um pouquinho, como que você usa no dia a dia a tecnologia ao seu favor para te ajudar a ser mais produtivo no teu dia a dia? Eu lembro que você contou até a questão dos comandos na tua casa de luz, de levantar. Como que isso ajuda? Automação, né? Automação. Cara, a inteligência artificial tá aí, veio para ficar, né? E a gente tem que saber usar ela. A gente teve esse boom do chat GPT, né? Que no começo todo mundo começou a falar, porque o chat GPT agora não precisa mais de redator, não precisa mais dizer o que. E vocês viram que isso não aconteceu, né? O chat GPT não tomou o lugar de ninguém. E tá lá a ferramenta para você usar. Mas, por exemplo, no dia a dia, às vezes eu preciso fazer, tipo assim, 10 ideias de um vídeo, por exemplo, de um nicho pra psicologia, por exemplo. Pô, o chat GPT me ajuda nisso, entendeu? Eu vou lá, digito lá, me dê 10 ideias de vídeo, e ele vai lá e consegue listar. Então tem muita tecnologia, cara. Assim, na edição de vídeo,
vídeo, a Adobe agora tá vindo com força. E a Adobe tinha perdido um pouco de mercado pra uma empresa que é o DaVinci Resolve, que é um programa de edição mais completo, é o que eu tô usando hoje em dia. É um programa mais estável. Só que a Adobe, ela tá vindo com a inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje em dia a gente consegue arrumar um ruído de uma entrevista, por exemplo, usando inteligência artificial, entendeu? Então a inteligência artificial lê todo o áudio e consegue remover o ruído. Então você precisa gerar uma imagem para, sei lá, você vai fazer uma arte, você precisa gerar uma imagem. Você vai lá na Adobe, a Adobe gera a imagem para você e já joga lá dentro do Photoshop, entendeu? Então, assim, a tecnologia e a inteligência artificial tá presente em quase tudo que você tá fazendo hoje, entendeu? E não tem como fugir dela. Eu uso pra tudo que eu puder usar de inteligência artificial, eu tô usando. Agora, esses tempos atrás, agora, 2 meses atrás, a gente teve o anúncio do Sora, né? Que é um gerador de vídeos, né? Por texto. Então você digita o texto, escreve assim, uma pessoa andando em Tóquio, chovendo, não sei o que lá, e ele consegue gerar essa imagem através de bancos de imagem, ele consegue gerar uma imagem através do texto, gerar essa imagem, né? Então é uma coisa que revolucionou. Então, essa eu não conhecia, não. É o Sora, foi da mesma galera do ChatGPT. Então, tá vindo para revolucionar. Então isso quer dizer que, por exemplo, você precisa de um nascer do sol atrás de uma montanha. Você vai digitar lá e a inteligência artificial vai gerar para você. Isso você pode usar depois na criação dos vídeos, junto com certeza, porque você vai exatamente, isso também vai baratear um pouco um custo de externa, né? Ainda não tá 100% usável. Quem viu os testes aí viu que é incrível, mas ainda tem alguns defeitos, ainda melhorou muito. Mas eu acredito que daqui a um ano, porque a inteligência artificial tá em machine learning, ela tá aprendendo cada vez mais, ele tá sempre se melhorando. Eu acredito que daqui a um ano e pouco, ela vai estar totalmente usável e ela vai revolucionar um pouco a produção de vídeo, porque você vai conseguir baratear um pouco mais alguns custos, né? De alguns tipos de captação, entendeu? Não vai resolver 100%, porque, por exemplo, você não vai conseguir recriar a fachada do teu negócio lá, entendeu? Então você vai sempre precisar aliar a inteligência artificial à captação real, entendeu? Mas ela veio para ajudar. Se você vai fazer, por exemplo, um vídeo de produto para a internet que você não tem a imagem do produto, você tá criando ali, ele vai te ajudar 100% a criar isso, né, cara? Olha só que legal, presta atenção aqui. Estamos no 3º episódio aqui do podcast do Papo com Vilela. E o meu canal do YouTube estava desativado. Eu estava dando risada, estava conversando com o Adriano, que foi o primeiro entrevistado aqui. Os meus primeiros vídeos no canal do YouTube. Como foi engraçado ver aqueles vídeos, gente. Então, eu vou aproveitar e vou pedir algumas coisas aqui, algumas orientações para o Caê. Tá, Caê? Ajuda a gente. Quais os maiores erros para o pessoal que ainda está começando? Quais são os maiores erros na hora da produção de um vídeo para rede social, para fazer uma propaganda do negócio? A primeira dica que eu falo para você, escreve um roteiro. E o erro que, às vezes, a pessoa não escreve um roteiro, daí ela sai gravando e ela vai por cima, sabe? Então, assim, perde um tempo, escreve um roteiro. Você não precisa escrever o roteiro que você vai falar 100% do que você vai falar, mas cria tópicos para você poder direcionar aquilo que você tá falando, né? Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou é cuide do áudio. Porque o áudio, a gente sabe hoje em dia que o áudio é dos maiores motivos que as pessoas dropam um vídeo. Quem ia dropar o vídeo? A pessoa sai do vídeo. Então, invista no microfone bom, porque um áudio bom faz com que a pessoa fique no seu vídeo, tá? A terceira coisa, desculpa, acha um lugar com uma iluminação boa, para você não ficar escuro, porque isso causa uma impressão ruim para a pessoa que tá assistindo, entendeu? Então a pessoa vai embora. Então, basicamente, é isso. É um roteiro bom, um microfone bom e uma iluminação boa. Acho que é importante falar também para quem que você está falando. Né? Aí vai dentro do roteiro. Definir quem é seu público, né? Saber certinho quem é seu público-alvo, para você falar diretamente com eles, né? Porque senão você fica muito genérico e você não vai falar com ninguém, né? Na verdade, né? E o que você já viu de grotesco assim? Conta uma. Cara, é que a gente vê muita gente que faz vídeo que não tem sentido, né, cara? Não tem uma coisa específica aqui, eu não vou contar, na verdade. mas você sempre vê o negócio e fala, sempre, cara. Poxa, então, eu vou dar um exemplo aqui, que tem um cara aqui. Olha a ética. Ele faz vídeo e ele faz aquele, como se ele estivesse num podcast, mas ele tá sozinho, né, cara? E isso já, poxa, isso aí não dá mais certo, né, cara? Ele não tem ninguém que vai lá e fala pra ele, para com isso, né? Então ele lança esse vídeo um atrás do outro e ele não tem nenhum like, ele não tem nenhum feedback de ninguém e ele continua fazendo, né, cara? Então, tipo assim,
alguma coisa tá errada, né, nessa estratégia de vídeo dele, né? Então eu sempre vejo que as pessoas acabam fazendo vídeo sem propósito, sem roteiro, sem ter ali, sem saber com quem tá falando, e aí a gente não consegue o resultado. E eles vão culpar quem? O vídeo, né? É aquilo que eu falei pra você no começo. Mas um negócio importante pra gente bater um papo aqui é que você começou no CLT, né? Você contou a história lá, começou acompanhando o seu avô, depois você foi pra Jax Video. Sim, sempre CLT. Coisa, né? Mas como que você fez essa transição do CLT e se tornou um profissional autônomo? Foi difícil. Decidiu empreender? Quais as dificuldades? O que você precisou se preparar? Qual foi o ponto de virada? Um pouco de eu ter saído da CLT foi um pouco do jeito que a minha própria profissão se moldou no mercado. Porque, como eu disse no começo, era muito difícil você ter como produzir um vídeo na sua casa. Que demandava equipamento caro. E aí, com o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando. Você conseguia comprar uma câmera, um computador e trabalhar por conta. Então, essa transição de você poder ter uma câmera, eu lembro quando eu comprei minha primeira câmera e poder ter o equipamento na sua casa, já foi um empurrãozinho pra gente poder sair ali da CLT, porque daí a gente não sabe que na CLT você não tem liberdade de horário, você tá preso àquele valor fixo, e a gente sabe que isso não é uma coisa legal, né? Mas a tecnologia deu o primeiro empurrãozinho, né, pra gente poder tá saindo. Quando a gente é CLT, a gente tá muito acostumado a ter aquele valor mensal todo mês, né, cara? E a gente acaba se apegando naquilo como se fosse a boia, né, cara? Então é difícil a gente poder sair e meter a cara no mercado, né, e trabalhar como autônomo. Nos primeiros meses era bem difícil, eu ficava bem... Cara, passava uma ansiedade muito grande, porque o mês ia passando, não entrava trabalho, e o mês ia fechar, e a gente não tinha a mesma estrutura que uma produtora tinha, então por diversas vezes eu pensei em voltar a trabalhar por conta, mas eu acreditava que uma hora ia dar certo. Mas o que eu fazia mesmo é que eu sempre corria atrás dos meus clientes, cara. Eu sempre fui um vendedor. Eu falo, no final das contas, a gente sempre é um vendedor. A gente sempre é um vendedor, a gente não é só o editor de vídeo. A gente estava conversando aqui no começo, né, que o locutor, ele não é só um locutor, ele tem que ter o lado profissional, ele tem que saber administrar uma empresa, ele tem que saber prospectar cliente, e a pessoa autônoma no mundo do vídeo é a mesma coisa. Não adianta nada eu só saber filmar e editar vídeo se eu não souber prospectar um cliente, se eu não souber vender o meu peixe, né? Então, com o tempo passando, eu fui aprendendo isso. Eu fui aprendendo como prospectar um cliente, como vender o meu próprio trabalho, como abordar um cliente, e isso foi evoluindo, foi me dando mais confiança, até que as coisas começaram a se caminhar. Eu comecei a fechar um cliente fixo, e aí eu já fiquei tranquilo porque eu tava com as minhas contas pagas, e aí isso já me dava segurança para correr atrás de outros clientes, e aí a gente foi indo, foi caminhando, e hoje tô aí. Graças a Deus, não tô rico, tá, gente? Não tô bem, não tô rico. Mas tô caminhando atrás disso, e graças a Deus eu sempre vivi de vídeo, eu nunca fiz outra coisa, né? Eu só trabalho com vídeo todo esse tempo e correndo atrás do vídeo, porque eu acredito muito no meu trabalho. Eu acho que essa confiança, a confiança no seu trabalho é o cartão de visita seu. Porque quando você vai visitar um cliente, ele olha pra você e você demonstra pra ele que você sabe do que você tá falando, que você tem convicção naquilo que você tá falando, isso te dá força, né? E ele acredita em você também. Então, né, a gente ter essa experiência de bastante tempo aí no mercado me dá uma confiança pra vender meu trabalho, né? Olha só, a gente tava... É importante isso que você falou, que as pessoas muitas vezes estão fazendo algo, e a gente estava conversando antes de a gente entrar aqui, tava ali na padaria tomando um suco, e eu falei, nossa, Caio, você fez direito, né? Você terminou. Não terminei direito. Vou terminar um dia. Como é importante, eu queria que você falasse da frustração que você teve de entrar numa área, né? Eu não perguntei o motivo, porque eu deixei para você responder aqui, que não era algo que brilhava nos seus olhos, que você não fazia com amor, que você entrou lá no direito por algum motivo. Tava procurando uma alternativa, porque eu queria que você explanasse isso de uma maneira como que foi você fazer algo pensando em ser o advogado. Você sabe aquela frase assim, trabalhe com o que você ama e nunca ame mais nada? Então era mais ou menos isso. Eu tava muito saturado de edição de vídeo, eu não aguentava. Nessa época, a produção de vídeo tava em queda, vamos falar a verdade, porque... cara, tava em queda, assim, tinha... O vídeo não... Porque a gente não tinha... A produção na televisão era muito caro, era uma coisa que tava, tipo assim... O vídeo não tava igual ele tá no momento que ele tá hoje, né, cara? Então eu tava saturado de edição de vídeo, eu não aguentava mais ficar ali. Eu sempre trabalhei como editor, então eu ficava muitas horas sentado numa ilha de edição, e aquilo tava sendo desgastante pra mim. E eu resolvi fazer direito.
Por quê? Não sei. Sei que... Aquela fase da vida, o que eu sou, pra onde eu fui fazer direito, eu queria fazer concurso público, enfim. Fui fazer direito. Eu acho que, assim, o curso de direito é um curso que, pelo menos os 2 primeiros anos ali, é um curso que todo brasileiro devia saber, devia fazer, legal, porque entender sobre a nossa sociedade é importante para você entender como que funciona a nossa sociedade, né? Então, direito constitucional, o próprio direito penal, direito do consumidor, são coisas que a gente devia ter na escola, todo mundo deveria aprender, principalmente o direito constitucional, para poder entender como é que funciona o nosso estado, e enfim. Então era um curso muito interessante. Então eu aguentei por 4 anos, aguentei também por causa das festas, adorava as festas. Não, mas eu achava o curso muito interessante, era muito bom mesmo, eu realmente achava o curso muito interessante. Quando chegou no 4º ano, que daí a gente vai pro estágio, né? Daí o estágio para você poder, né, realmente ali trabalhar, eu vi que aquilo não era para mim. Por quê? Porque eu sempre amei fazer vídeo. E que por mais que tenha muitas dores na produção de vídeo, eu amo fazer isso. E é por isso que às vezes, algumas vezes, era bem frustrante quando um cliente não gostava de um vídeo, alguma coisa. Eu levava muito pro coração isso. Eu vou falar, isso me afetou durante muito tempo. Crítica ao seu trabalho dói quando você é videomaker. Dói mesmo. É difícil lidar com crítica, cara. É difícil quando alguém fala assim, não gostei desse material, ficou ruim. Porque parece que estão atacando um filho teu, entendeu? Uma criação tua, um negócio que você se dedicou durante horas pra fazer. Então era muito difícil, cara. Eu trabalhei numa produtora que, pô, tinha um marketing lá que toda vez reprovava os materiais e não tinha motivo nenhum, sabe? Tipo, era uma coisa que hoje em dia eu até vejo alguns processos em algumas agências de publicidade aí que são aqueles processos que não tem sentido, sabe? Põe letrinha pra um lado, põe letrinha pro outro, põe letrinha pra um lado, uma falta de conhecimento até e de convicção naquilo que quer. E isso era muito frustrante, cara. Era muito frustrante. Mexia com a minha vida no pessoal, sabe? Isso aí, tinha dia que eu saía da produtora falando, velho, não nasci pra isso aqui. Eu sou um derrotado, eu não nasci pra fazer isso aqui, entendeu? Então isso mexeu bastante com o meu psicológico. Hoje em dia eu tenho um psicológico muito mais forte. Hoje em dia eu sei como é que funciona a cabeça do cliente, eu sei que tem gente que é leiga na área, eu sei que às vezes a pessoa não fala por mal, então eu sei contornar, eu também sei quebrar um pouco da expectativa do cliente antes daquilo acontecer, para que ele também não se frustre na produção, né? Porque também tem aquela história, a pessoa pega uma referência de Hollywood, num vídeo que os caras gastaram 20 milhões e quer fazer com R$200, né, meu querido? Aí não dá, né? E aí, tipo, isso acaba trazendo um certo desconforto ali na hora. Então, é difícil, cara. É difícil. Eu tava totalmente saturado, eu fui fazer direito e acabei voltando pra área, porque eu nunca vou esquecer isso, cara. Eu tava vendo uma palestra que... Isso eu não vou lembrar, não lembro quem que era a palestra. Mas o cara falava assim na palestra, se você faz alguma coisa bem, acredita nela. Acredita nela. As pessoas vão dizer que você não é capaz, que você não consegue, mas acredita nela porque ela vai te render frutos. E isso um dia deu um estalo em mim. Eu falei, velho, eu sempre fiz, eu sei fazer isso aqui, cara. Eu sou bom, eu gosto de fazer isso aqui, entendeu? E aí eu acreditei, eu voltei pro vídeo, aí eu voltei com mais força, entendeu? Eu voltei, comprei os equipamentos e meti a cara no mercado mesmo e deu no que deu, tô aí até hoje. Olha só, muito importante. Não é 100% que você vai explodir de uma hora para a noite porque você escolheu uma profissão que você ama, mas isso é uma boa parcela de contribuição para o seu sucesso profissional. Quando nós fazemos aquilo que nós amamos, as coisas fazem mais sentido. Isso faz a diferença. Procure fazer algo que você ame, que você goste. Porque se você faz algo que você não gosta, você vai perder a sua essência e talvez você não vai conseguir desenvolver todas as suas habilidades e todos os seus talentos. E da produção de vídeo, cara, é engraçado que eu ainda brinco que a produção de vídeo ela é um trabalho e ao mesmo tempo um hobby, né? 2 semanas atrás eu fui comprar um equipamento novo na câmera e eu parecia uma criança quando eu ia comprar um videogame no outro dia, né? Um dia antes eu tava assim, nossa, amanhã eu vou pegar a câmera, cara, eu não acredito nisso. E sabe aquela coisa assim que mexe vocês, sabe? É o seu trabalho, mas ao mesmo tempo é o meu hobby. Eu amo fazer isso, cara. Eu cheguei com a câmera em casa, eu tava lá com a minha namorada e eu tava aqui, ó, com a câmera. Ela falou, vai dormir com a câmera hoje? Nada, falei, se possível, sim. Pra testar. E já fui fazer uma... porque eu tenho esse hobby, né? Esse outro lado meu, né? Da gastronomia, né? Do culinário, que tô fazendo um curso agora. Então eu falei, já vou pegar a câmera aqui, vou gravar essa receita aqui pra testar. Então, assim, a produção de vídeo é também um hobby meu, né, cara? E amar aquilo que a gente faz é muito importante. Isso que você falou é o que eu sempre falo. Você tá pensando em fazer essa conexão de gastronomia mas com certeza, eu tenho esse projeto. Com audiovisual? Conta um pouquinho, como que surgiu essa ideia? Cara, eu comecei a cozinhar de hobby em casa. E eu percebi que cozinhar me ajudava muito com a ansiedade, sabe? Porque quando você tá cozinhando, você não tem tempo pra ficar pensando em outra coisa.
Isso me ajudava muito a focar no momento. Você sofreu um pouco com essa ansiedade. Muita ansiedade. Né? Você pode perceber que eu tô aqui mexendo com a mão que toda hora aqui eu sou muito ansioso. Pra quem não sabe, hoje eu tô um pouco mais controlado graças a exercício físico, alimentação, noite, dormir bem. Tudo isso junto, não é remédio, não é nada, é um conjunto de coisas que eu venho mudando durante muito tempo, não é da noite pro dia. Isso já faz. Eu tô nessa caminhada de melhorar como pessoa já faz mais de um ou 2 anos aí de exercício, alimentação. A gente vai, não é uma linha reta, vai, dá errado, tenta, vai de novo, vamos. Hoje em dia eu tô conseguindo manter essa constância, né, de coisa. Né? Essa rotina, isso, tô com a rotina bem fiel e tô conseguindo, graças a Deus, controlar a ansiedade, mas nessa época eu tava começando a cozinhar, eu tava muito ansioso, tava sofrendo muito com ansiedade e no momento que eu tava cozinhando, era o momento que eu conseguia focar no momento. Eu esqueci as coisas. Então eu gostei muito. Estado de flow. Estado de flow. Tava ali fazendo um nhoque, eu sei lá, uma massa, alguma coisa, e eu tava muito focado naquilo. E eu amei, desde o princípio, falei, poxa, isso aqui é legal. Eu gostava de ir lá pegar uma receita no YouTube, uma receita um pouco mais complicada, e fazer ali pra mim. E, cara, isso aí, eu falei assim, pô, eu gosto de fazer isso aqui. E eu também gosto de fazer vídeo. E eu vendo, né, como é que é no Instagram, e vendo os canais de YouTube, eu falei, poxa, eu posso aliar as duas coisas, né? Então tem esse projeto, eu fui fazer gastronomia agora, justamente por isso, porque eu quero ter mais conhecimento na área gastronômica para eu poder melhorar também os meus vídeos, né? Mas eu tenho esse projeto sim, eu vou lançar em breve um canal aí do mundo da gastronomia. Eu falo que não é receita, não é um canal de receita, é um mundo do mundo da gastronomia, porque o mundo da gastronomia é gigantesco, a receita é só um pedaço. Cozinhar, a receita em si é um pedaço da gastronomia. A gastronomia é uma coisa muito maior, é uma coisa que envolve cultura. Cara, poxa, a gastronomia fez saúde. A gente ser. A gastronomia fez a gente ser os seres humanos que a gente é. Pra quem não sabe, o nosso cérebro começou a desenvolver depois que a gente começou a cozinhar os alimentos. Porque antigamente, você ia comer uma cenoura, a cenoura era dura, você conseguia comer uma cenoura só, você arrebentava os teus dentes, você não conseguia comer. A partir de quando o homem dominou a ciência ali de cozinhar, a gente consegue comer mais alimento. Então essa ingestão maior de nutrientes fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse mais. E então a gente caminhou para ser os seres humanos que a gente é hoje. Então o ato de cozinhar é um ato que assim, foi intrínseco pra sociedade ser o que ela é hoje, entendeu? E todo mundo sabe que cozinhar cara, aproxima as pessoas. Quem não tem uma memória afetiva de uma comida da avó, da mãe, de estar ali no final de semana cozinhando com a família. Então a gastronomia, ela une as pessoas, ela é muito mais do que só uma receita, entendeu? Então eu quero trazer isso, eu acho legal das pessoas entenderem a tradição da gastronomia, entender as raízes da gastronomia, voltar a cozinhar, porque eu sempre falo que a gente tem um momento da sociedade que a gente terceirizou a alimentação. Foi quando vieram os fast foods, os restaurantes da vida, porque hoje em dia a gente tem criança aí que nunca viu uma vaca na vida, a gente não sabe, a gente terceirizou os alimentos, entendeu? A gente perdeu aquela coisa que na época talvez da minha avó, da minha bisavó, de todo mundo se reunir pra fazer um nhoque no final de semana, pra fazer um negócio. Então a gente terceirizou a alimentação e eu acho que a gente só tem a ganhar de trazer de novo pra dentro da casa da gente esse lance de cozinhar, de estar junto com a família, de estar ali com os filhos ali cortando um negocinho pra cozinhar, entendeu? Então você vê a importância hoje. Falando de performance, de produtividade. A alimentação é importante. Cara, é importante, é algo a alimentação que as pessoas... é tudo. Vini, eu vou falar a verdade pra você. As pessoas têm negligenciado eu era o rei do iFood. Eu só vivi de iFood, sei lá, durante 2, 3 anos da minha vida pedindo iFood no almoço e na janta. Quase virou sócio do iFood. Quase sócio do iFood. O iFood deve ter sentido tanta falta de mim hoje. Apesar que cozinhar não é barato, eu falo. E isso é um dos problemas que a gente tem que vencer. Por quê? Esse dia eu fui comprar frutas e algumas coisas pra casa e eu comprei um melão e eu paguei R$18 no melão. E eu falei, gente, como que uma família que tem um pouco mais carente vai conseguir alimentar o filho dele de uma maneira saudável, sendo que uma bolacha custa R$2,50 e um melão custa 18? Entendeu? Então isso é uma das barreiras que a gente tem que quebrar também. Mas a alimentação é muito importante. Depois que eu mudei minha alimentação, eu comecei a me alimentar com comida de verdade. Quando eu falo comida de verdade, é arroz, é carne. Eu não sou vegetariano, mas eu tomo carne, é tudo que vem direto legumes, essas coisas. Nada processado. Não que eu não como, eu como, gente, eu gosto. Uma pizza no final de semana, mas eu sou aquela regra do 80-20. Se você vai de segunda a sexta, você consegue controlar, sábado e domingo tá ok. Obviamente, se você faz dieta pra estética, esse tipo de coisa, você também não vai chegar no final de semana e comer 5 pizzas, porque você vai jogar fora a tua
semana inteira. É óbvio. Não é isso. Mas, assim, eu sou bem light com essas coisas, cara. Se eu sentir vontade de comer um cachorrão, porque a gente é daqui de Maringá, não tem como ficar sem cachorrão, todo mundo sabe que não dá. Eu todo domingo, a maionesezinha verde, todo final de semana. Então, eu não me encano com isso, eu não tenho essas coisas aí. Mas durante a semana eu gosto de cozinhar. Então, eu tento me alimentar bem. Isso foi uma das primeiras coisas que eu mudei. A segunda coisa foi começar a me exercitar, porque até então eu tava sedentário, muito sedentário. E no começo é difícil. Tinha parado de treinar, né? Tinha parado de treinar. Eu treinava antigamente, mas eu tinha parado de treinar. Eu tava muito sedentário, só televisão e edição e trabalho. E videogame, né? E videogame, muito. Eu sempre fui muito, joguei muito videogame. Sempre fui muito viciado em videogame. Nós somos da época do Master System. Master System, Alex Kidd, não, Super Atari, Nintendo. Né? Super Nintendo era luxo. Pac-Man. Eu Vinicius na Advanced, locadora, pagar por hora pra jogar, porque naquela época era muito difícil ter um videogame em casa. Nossa, ter um videogame em casa era coisa de rico. Você não tinha videogame em casa. Tanto é que uma das primeiras conquistas minhas com o meu salário de videogame que foi comprando, na verdade, foi um Xbox, cara. Eu sou caixista, desculpa pra quem gosta do PlayStation, mas eu sou do Xbox, tá? Mas enfim. E começar a fazer exercício, e no começo é difícil, porque tem dor, é chato. Não é legal fazer exercício. Quem fala pra mim que ama fazer exercício é depois de um certo tempo você pode até começar a gostar. Mas falar pra você que você sair da tua casa pra você ir pra academia, puxar ferro, ou pra você ir fazer crossfit pra ficar levantando peso é gostoso? Não é. Eu sempre falo, gostoso é quando acaba, porque daí você fica endorfinado, você fica gostoso. Então é difícil, tem que manter essa constância, porque depois dos 2 primeiros meses ali você vai embora. Aí você toca embora. E daí, pelo fato do exercício, eu também consegui regular o meu sono, né? O ciclo circadiano que a gente fala, né? Que isso pra mim era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu dormia muito tarde, né? E eu tinha essa falsa impressão, gente. A gente tem uma falsa impressão de que, de madrugada eu produzo mais. Mentira. Quem fala isso aí é porque não sabe o tanto que ele é capaz de produzir durante o dia. Você não tem a noção de como você não produz nada. Você só procrastina durante a madrugada. E eu era dessas pessoas. Eu achava que de madrugada eu era melhor. Então eu ficava acordado a noite inteira e dormia durante o dia. E isso é horrível pro seu corpo. Isso é acabar com o seu corpo. Você pedir é uma morte lenta. Entendeu? Você não se expor ao sol, você não acordar de manhã disposto. Tomava muita cafeína porque me sentia muito cansado. E aí tomava muita cafeína. E a cafeína te traz ansiedade. E isso que eu percebo muito hoje que eu tô com a ansiedade mais controlada, que a cafeína aumentava muito a minha ansiedade. E eu tenho amigos que são psicólogos já me contaram que às vezes o cara chega lá e tem muita ansiedade e tal, não sei o que, e daí a pessoa vai ver e ele fala assim, poxa, eu tomo 2 litros de café por dia. Entendeu? A pessoa não tem noção de como a cafeína faz parte. E eu estando com o sono regulado, eu comecei a tomar menos café. Então eu tomo café só na hora que eu acordo, e já me dá um pump gostoso, e depois eu não tomo mais. E olha só que interessante, né? Você falou de alimentação, você falou de atividade física, e você falou de sono, da qualidade de sono. Certo. Hoje a neurociência já comprovou que a primeira coisa para você ter mais performance na vida, olha só, gente, presta atenção que a primeira coisa é dormir bem. Se você quer ser mais produtivo, quer ter resultados acima da média, quer melhorar seu desempenho profissional, relacional, melhorar tudo na sua vida, é importante você dormir bem. E no mínimo 7 horas por dia. Isso que o Caê falou é uma realidade. Alimentação, atividade física. Quanto isso te ajudou você a melhorar os resultados como profissional? Muito. Hoje em dia, assim, perto do que eu era 2 anos atrás, hoje em dia eu me considero uma pessoa muito melhor. Porque a atividade física e uma noite de sono bem dormida, somado com a alimentação, te traz uma paz, assim, uma paz mental, uma paz de espírito que você consegue, às vezes, contornar os problemas de uma maneira mais racional. Você tá bem, você tem força naquilo que você tá fazendo, entendeu? Então acho que é muito importante, cara. Não adianta nada você querer acelerar uma Ferrari com o motor tudo zoado, entendeu? É isso que eu falo. Não adianta nada você ter uma Ferrari, seu motor tá tudo desbalanceado, sem óleo, tudo zoado. Você vai acelerar, o que vai acontecer com o motor? Vai explodir, você não vai conseguir. Você vai fundir. Você vai fundir o motor, vai fundir o caneco, você não vai conseguir chegar lá, entendeu? Então você tem que fazer a manutenção no teu motor. Então eu falo pra todo mundo que é da minha área, principalmente porque a área de videomaker, a área de design, é uma área que desgasta muito, que a gente fica muito tempo sentado. Mentalmente. Procura sempre fazer um exercício, cara. Faz um exercício. Uma das coisas que também me ajudou é cortar muito álcool. Assim, não que não bebo, eu bebo também. Não é isso, uma taça de vinho de vez em quando, um final de semana você quer beber, não tem problema, não é essa a questão. A questão é que às vezes a gente camufla os nossos problemas com álcool.
E a gente só consegue relaxar com álcool. Então você tem um dia ruim na tua produtora, você tem um dia ruim no seu trabalho, você sai, já entorta o caneco, e daí você fica nice e você vai embora, mas você não percebe que você tá entrando num ciclo vicioso e que aquilo ao longo do tempo tá te privando de ter uma vida muito melhor, entendeu? Então assim, corta o álcool, faz exercício, procura dormir bem, procura fazer outras atividades, sai um pouco do celular, cara. Eu sou um cara que realmente gosto do celular, gosto de rede social, mas eu tenho tentado me policiar pra não ficar muito tempo também, pra tentar fazer com que o meu cérebro pense em outras coisas, tentar forçar a ler um livro, ou até ficar no tédio mesmo, que é uma coisa que a gente hoje em dia não consegue mais, né, cara? A gente tenta... Eu falei isso. A gente não consegue ficar numa fila de banco por 5 minutos sem pegar o celular na mão. Eu já me policiei fazendo isso, a gente tá isso, eu tô toda hora isso, eu também sou vítima disso, mas a gente tentar ter essa consciência, acho que é o primeiro caminho pra você poder entender como é que tá funcionando a vida. Eu acho que tentar sair um pouco do celular, dar uma esparecida de manhã, faz uma corrida. Hoje em dia, eu tô tentando aí colocar aí, que eu vi que eu tenho estudado sobre isso, falado sobre a piscina de gelo, porque a piscina de gelo, hoje em dia tem alguns estudos que dizem que a piscina de gelo durante todo o dia, ela te ajuda a fortalecer uma parte do cérebro, que é a parte da força de vontade, né, de perseverança, porque é igual a corrida. Coragem, porque ó, igual a corrida, cara, a corrida tem o mesmo efeito, né? Você começa a correr, teu corpo quer parar. Isso é fato. Você começa a correr, teu corpo quer parar. Aí você começa a fazer aquele exercício mental, tipo, não, só mais um minuto. Só mais um minuto. Só mais um minuto. Só mais 100 metros. Só mais 100 metros. E isso, com o tempo, vai fortalecendo o teu cérebro, vai ficando cada vez mais forte. E a piscina de gelo tem esse mesmo intuito, né? Então você entra na piscina de gelo, você fica ali, você quer sair, teu corpo quer sair, mas você fica focado ali. Então é uma ferramenta também que é legal pra você estar pensando aí no futuro aí, fazer uma piscininha de gelo de vez em quando. Eu tô tomar um banho gelado, né? Como você sabe que um banho gelado ajuda também, porque ele ajuda a fortalecer essa parte do teu cérebro aí. Então eu, cara, nesse momento da minha vida, eu tô assim, tô procurando alternativas novas e sempre tá me melhorando como ser humano e procurando aí alguma coisa pra tá evoluindo, né? E olha só, tava pensando aqui, como isso tem feito a diferença, e outra coisa que eu percebi recentemente, né? E fazia tempo que a gente não conversava, um dia você falou, Vini, eu preciso de ajuda, cara. Eu falei, vamos sentar pra tomar um café. O Vini me ajudou muito. O Vini me ajudou muito, aí eu sempre falo pra você. E a gente sentou pra conversar, pra me entender. E tem dado certo. Porque assim, o Vini, cara, me ajudou o seguinte, que, cara, eu tenho uma mania que é o seguinte, anota aí, só que eu esqueci até de anotar. Não. Cara, já chegou no cúmulo da pessoa ligar e falar, Caê, eu tô aqui te esperando pra gravação. E eu, saí desesperado, cara. Fica tranquilo. Todo mundo já deve ter passado por um negócio desse, né? Então eu comecei a fazer a mentoria com o Vini, né? O Vini, acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi ali foi como fazer uma agenda. Eu posso até falar aqui, acho que não tem problema, que, por exemplo, eu não sabia a diferença entre um compromisso e uma tarefa, entendeu? E isso é uma coisa que pra mim mudou muito a minha vida, entendeu? Porque pra mim eu costumava colocar tarefas na minha agenda, né? E não é assim que funciona, existe uma técnica, né? Então depois que o Vini me ensinou a técnica de como fazer a sua agenda semanal, de como preparar a sua semana, eu fiquei até um pouco chato, porque às vezes tem dia que eu não gosto que saia um pouco da minha agenda, entendeu? Eu não gosto de imprevistos, eu tô ficando esse chato bitolado agora, que quando eu tenho uma coisa, eu falo assim, não, quinta-feira eu tô aí se tiver que mudar pra sexta, eu já mexo com toda a estrutura do que eu fiz, e eu tô tentando melhorar nesse ponto pra não deixar isso, eu tentar ser um pouco mais maleável, mas cara, isso aí me ajudou muito, porque eu já consigo me organizar mais a minha vida. Eu ainda tenho problema com a entrega de edição de vídeo, porque, cara, eu tento falar pros outros, cara, edição de vídeo é foda, mano, é foda. Se você pegar um vídeo pra editar um dia, você vai entender o que eu tô falando. Talvez, se você editar um videozinho pra você fazer um Reels na sua casa, seja prazeroso, você tá colando uma imagem na outra. Mas quando você vai trabalhar profissionalmente com isso, o buraco é bem mais embaixo, cara. O negócio é mais difícil. Tem dia que eu tô com uma fila lá de 10 vídeos pra editar e não sai nada. Eu fico, cara, esse dia atrás aí eu conversei com um cliente meu, ele até falou assim pra mim, não, Caio, amanhã você me entrega isso aí. Porque, cara, eu tava há mais de 2 horas procurando uma música e não conseguia achar uma música, porque não tava batendo, não tava no dia. Então, é difícil, cara. Trabalhar com edição de vídeo é difícil, é um dos maiores casos, um dos problemas que eu tô tendo na vida agora, nesse momento, é realmente porque a captação, eu vou lá, eu capto, a coisa tá acontecendo, não tem pra onde fugir. Agora, a edição de vídeo realmente é um buraco mais embaixo, cara, é um negócio mais difícil. Mas eu acho que é importante que a gente conversando, você criou uma estratégia, a gente batendo um papo, você criou o bloco de tempo só pra você editar vídeo. Separa um dia da semana. Ou você já, assim que editar, já que faz você o material. Fresco na ideia, já faz a mesma coisa. Eu sempre falo lá na faculdade, né? Eu falo assim, se a gente criar o hábito de ter a aula no dia e chegar em casa no final da noite revisar o conteúdo, não vai ficar aquela loucura que é semana de prova. Porque quando chega semana de prova, estudante universitário vira o
um bicho. Não, quer ver o semestre inteiro numa noite. Às vezes você acorda e fala assim, bom dia só se for pra você. Bom dia pra quem, meu parceiro? Bom dia pra quem? 3 dias, 4 dias que eu não durmo. Na edição de vídeo é a mesma coisa. Eu falo uma dica pra vocês, cara. Não deixa acumular. Eu também deixo acumular, deixo. E é terrível, porque quando acumula, aí você entra naquela de edição e parece que é uma montanha desse tamanho de coisa pra você fazer, e você fala assim, gente, eu não vou dar conta, cara, eu não vou conseguir. E é difícil, sabe que é difícil? Você termina um material que é de um nicho, que tem um estilo, e você tem que partir pra outro, que é totalmente oposto. Então, se você não tiver uma maneira de você, por exemplo, dar uma refrescada na mente entre um material e outro, você vai acabar copiando coisas que você fez desse material pra esse, vão ficar parecidos. Então, cara, é uma coisa difícil. Com o tempo agora eu tô me aprendendo como eu sou, que eu acho que também isso é importante, né? E o que serve pra mim, funciona pra mim, não vai funcionar pra você. O que funciona talvez pra você não vai funcionar pra mim. Isso é o autoconhecimento. Porque é isso, o autoconhecimento. É entender como eu funciono. Então, por exemplo, eu sei que de manhã eu funciono melhor. Então eu gosto de editar de manhã. Entendeu? Se eu deixar pra editar no final da tarde, eu já não vai sair tão bem quanto eu gostaria que saísse. Então, nisso, eu já sei quais são os melhores horários. Eu sabendo o melhor horário, eu já sei durante a semana onde que eu vou encaixar determinados materiais. Então, o autoconhecimento te ajuda muito pra você poder estar se organizando ali e fazendo a tua agenda e trabalhando com a edição de vídeo. O autoconhecimento é tudo, né, cara? Se você não souber... Olha só a importância de se conhecer melhor, né? Um dia, eu conversando com o Caê, eu falei assim, Caê, sabe qual que é o horário que você funciona melhor? Vim, nunca tinha parado. Eu acho que é à noite. Eu falei, vou te mandar um link aqui. E ele respondeu um teste e ele foi fazendo os testes, né? Ontem até liguei pra ele pra gente trocar uma ideia, né? Lembra do roteiro que ele explicou? Vamos fazer um roteirinho, deixar um roteirinho pronto. Aí ele falou assim, tô editando. Eu falei, foca. Já parou na hora de falar. Falei, e ontem, realmente, eu tinha um monte de material e eu consegui fazer alguns deles e tal. Tem alguns que ainda ficaram pendentes pra hoje. Depois vou ter que sair daqui, vou ter que editar. Mas faz parte. É assim que toca o barco. E, cara, isso aí também com o tempo você aprende a já pedir um prazo maior pro seu trabalho, porque você já sabe que vai ter. Tem alguns trabalhos que demandam mais tempo, tem outros trabalhos que demandam menos, mas tudo se resume ao autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você entende como uma banda toca, você consegue se organizar melhor para fazer a entrega. É importante falar, Caí, nessa questão, quando a gente é eu empresa, que nem nós, né? Eu empresa. Né? E a gente caminha, o Adriano também é eu empresa, que esteve aqui, o Adriel também, hoje ele entrega alguns serviços para as editoras, né, de livros. A gente tem que fazer um planejamento. E a gente tem que começar a metrificar quanto tempo que a gente leva. No caso, um pouco teu na criação de vídeo, eu acho é um tempo, mais ou menos. Você não consegue cravar porque depende muito da sua criatividade. Eu acho que assim, o MEI ele tem um problema de não se ver como uma empresa. Esse é o maior erro. A gente não se vê como uma empresa. A pessoa, quando é MEI, não se vê como uma empresa. A partir do momento que você começa a se entender como uma empresa, que você é uma empresa, você é uma pessoa, mas você é uma empresa. Você vai CNPJ. Você é um CNPJ. Você vai começar a criar ferramentas e processos para aquela empresa, né? Eu acho que isso é a palavra certa. Processos, né, cara? Então, se você é MEI, a dica que eu te falo, que eu te dou é se encare como uma empresa, cara. Comece a entender que você é uma empresa. Comece a se profissionalizar, comece a procurar alternativas. Igual eu e o Vini, procurei o Vini, né? O Vini me procurou, a gente se encontrou, na verdade, a gente era amigo, então a gente procurei maneira de melhorar, ainda tô no processo, ainda não tô aqui me colocando como uma pessoa que já deu certo, ainda não, eu tô procurando ainda, é muito difícil, porque eu carrego anos e anos de bagagem de coisas erradas que eu fazia, né? De trabalhar de maneira errada, e isso é difícil quebrar esse ciclo, né, cara? Mas eu tô tentando, eu acho que a consciência é o primeiro caminho para isso. E é muito importante também a gente saber que a gente precisa pedir ajuda, né, Caí? Claro. Sozinho você não é ninguém, cara. Eu sempre falo, ontem eu tava na clínica lá que eu faço voluntário para dependente químico, e eu falei disso para eles, da importância de saber o momento de pedir ajuda, né? Então isso faz a diferença. Mas legal, Caio, é muito gratificante saber, assim, que, né? Eu falei assim, eu quero o Caio editando meus vídeos, fazendo meus vídeos. Eu falei assim que a gente sozinho não é ninguém, e eu quero dizer aqui, eu até falei pro Vini que eu ia fazer um agradecimento aqui pra algumas pessoas, porque legal. Realmente sozinho a gente não é nada. Então eu queria agradecer primeiro a minha namorada,
Camila, que me trouxe uma paz na minha vida, sabe? Tipo, com ela eu consigo ter um pouco de paz, ela é uma pessoa muito tranquila, então isso tem me ajudado muito, porque ter um relacionamento bom é a base pra você poder ir pra frente. Se você tá num relacionamento ruim, o resto da tua vida vai ser ruim também, cara. Recém-formado em psicologia isso até pra você até entender que talvez, cara, o relacionamento que você esteja vivendo agora não é pra você. Tome coragem, sai desse relacionamento, ou muda, ou bate a mão na mesa e vai pra cima e muda o relacionamento, porque ter um relacionamento bom vai te ajudar com outras coisas. O segundo cara que eu quero agradecer que é o Paulo Benato, cara. O Paulão, cara, eu treino jiu-jitsu com ele, o Paulão foi um cara que me encontrou no momento que eu tava totalmente sedentário, me abraçou e falou assim, pô, cara, vem aqui, vamos treinar. E ele me liga, ele me cobra pra treinar. Então, Paulão, muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer também a galera lá da Star Point, lá o Joe e o Piramboy, porque os caras são além de meus clientes, são muito parceiros meus. Eu gosto muito de trabalhar pra eles. A gente realmente tem um significado de equipe lá, cara. Isso que eu falo, quando o cliente se torna mais do que um cliente, se torna um amigo, né? E mais recentemente, agora também eu quero agradecer o André Conchão e a Carla Conchão, vocês moram no meu coração, que também são clientes meus, mas também a gente teve uma proximidade nos últimos dias aí, e eles são umas pessoas extremamente maravilhosas, muito humildes, do qual eu gosto de trabalhar, então eu gosto de fazer vídeo pra eles, e eu acho que isso é uma via de mão dupla, porque eles me tratam tão bem que eu me sinto muito à vontade pra fazer vídeo, e eles gostam das minhas ideias, então a gente fica muito feliz. Eu quero pedir desculpa aqui se eu esqueci de alguém. Quero mandar um beijo pra minha filha também. Não podia esquecer de você, né, filha? Alice, né, filho? Pai ama você. Minha filha é maravilhosa. Ela também é uma nerdzinha em tecnologia. E em breve, aí, quem sabe, não vão editora. Eu tô louco pra ensinar ela a editar, pra passar uns vídeos pra ela editar, porque eu não aguento mais. Eu vou passar pra ela fazer daí. Vou monetizar um pouco ela, né? Porque na hora de mandar pix tá aí, né? Mandar uns pix pra cá também. E é isso. Se eu esqueci de alguém, vocês me desculpem. Eu amo a galera aí que tá sempre comigo aí, tanto lá no jiu-jitsu quanto na academia, quanto nos meus trabalhos aí. Galera, muito obrigado, vocês são muito importantes pra mim. Ô, Caê, se for deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, cara, qual mensagem de motivação, de uma mensagem de esperança, de fé, eu acho, cara, que possa ajudar na vida das pessoas? Eu acho que é acreditar em você mesmo, velho. Eu, durante muito tempo, eu não acreditei em mim. As pessoas de fora falavam assim, Caê, poxa, cara, você tem um talento, você tem uma capacidade. Eu não acreditava em mim, cara. Eu vivia... Eu simplesmente não acreditava em mim. É uma coisa que não tem como eu falar que você começa a acreditar agora. Você vai entender isso com o tempo na sua vida. Quando você começa a acreditar em você fala assim, não, mano, realmente eu sei fazer isso, e isso te dá confiança, e essa confiança faz com que você tenha sentimentos e atitudes que te levam para lugares melhores. Então, acreditar naquilo que você tá fazendo, ou se você ainda não achou alguma coisa que você realmente acredita, procura ela, entendeu? Acredita em você, que você tem a capacidade, que você vai chegar lá. O Ayrton Senna falava isso, né? Eu sempre tive o Ayrton Senna como um ídolo muito forte, cara. Sempre, de verdade, o Ayrton Senna sempre foi um cara muito... Tipo assim, eu vejo ele como um herói mesmo, né? Ele tem essa frase, né? Acredita em você que um dia você chega lá, né? Então eu acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui, que é acredita em você, cara. Que se não deu certo ainda, minha avó falava assim, no final dá tudo certo. E se ainda não deu certo, porque ainda não chegou no final. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vini. Valeu. Muito obrigado. Pessoal, você que ainda não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no meu canal, compartilhe, mande esse vídeo para as pessoas. Foi um bate-papo muito legal. Semana que vem tem outro convidado super especial, mas vou deixar você ali na expectativa. Mas até segunda-feira eu conto para você. Beleza? E até o próximo episódio. Valeu!